Pastores que querem ser bíblicos estão sofrendo por falta de dinheiro nas suas igrejas. Dinheiro é um dos tópicos mais complicados, que dá mais medo de falar. As pessoas têm as diversas reações, é um assunto delicado demais, não é? Porque pastor no Brasil é o seguinte, você tem que ficar se explicando toda hora que você não é aquele tipo de pastor, que a sua igreja é diferente daquele tipo de igreja. Aí é piadinha no aniversário do sobrinho, aí nas rodas, e o pessoal sempre faz piadinha, pastor, já tá rico, não é? E você que quer ter uma igreja bíblica coerente, sofre por falta de grana, não sabe ensinar sobre dinheiro, e aí temos um grande problema. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre isso, dando um pano de fundo histórico da igreja brasileira e do porquê as pessoas ficam tão, assim, como é que eu falo, exaltadas, né? Nervosas, e por que dinheiro é um assunto tão delicado e sensível, tanto para quem ensina sobre isso, quanto para quem quer ouvir sobre esse tipo de ensino. É sempre uma polêmica. Você vai entender por quê nesse vídeo. Fala, querido líder pastor, bem-vindo aqui ao canal, mais um vídeo para você, gravado agora do fundo aqui de casa, no jardim. Tá um dia de quase sol aqui na Inglaterra, né? Para quem não sabe, sou pastor há 8 anos aqui no sul da Inglaterra e aproveitei que não tá chovendo, verão em inglês, que só chove, vim aqui gravar esse vídeo para você. Meu nome é Daniel, a minha vida e esse canal existe para servir líderes da igreja. Queridos, quero falar de grana, tá bom? Eu sei que vai ter gente xingando no comentários, vira e mexe aparece esse pessoal, mas aqui é um canal para líderes de igreja e aí você fica à vontade. Olha, pode discordar também, vou adorar ler os comentários. Seguinte, vamos tentar responder essa pergunta. Por que as pessoas têm tanto trauma, medo, desconfiança quando o assunto é dinheiro na igreja? Da onde vem isso? Então aqui o que eu quero com você anota aí, ó, criar um pano de fundo histórico para você entender os medos das pessoas e os traumas sobre esse assunto. Número 1, vamos lá. O que a gente teve no Brasil de ondas de igrejas? A chamada primeira onda de igreja pentecostal brasileira clássica, lá da primeira onda. Já tínhamos no Brasil igrejas tradicionais, isso sabemos. Mas é lá, 1910, Assembleia de Deus, antes um pouquinho, Congregação Cristã no Brasil, não é isso? Vindos lá daquele avivamento que teve na Rua Azusa em 1905, 1906, com J. Seymour, não é? E aí de lá saíram várias igrejas e movimentos pelo mundo afora. Qual era a ênfase dos pentecostais clássicos da primeira onda? O falar em línguas como sinal de ser cheio do Espírito Santo, não é isso? Então, alguns chamavam na época de a segunda bênção, não é? Tem a primeira bênção, salvação, segunda bênção, falar em línguas. Essa era a grande ênfase. Passa-se alguns anos, temos a segunda onda chegando no Brasil, entre década de 50 e 60, as igrejas pentecostais da segunda onda. Aí você tem a Igreja do Evangelho Quadrangular, quem mais? Tem um monte, né? Brasil para Cristo. Eu acho que no final da segunda onda tinha lá a Nova Vida, né? Que já entra um pouquinho numa outra onda também, mas a Deus é Amor, várias igrejas. Qual era a ênfase dessas igrejas da segunda onda? Cura divina. Dava-se muita ênfase às línguas, claro, mas a cura divina era o carro-chefe. E aí temos uma terceira onda. A terceira onda não é ainda, né, aí você pode discordar, mas não é ainda aquele movimento neopentecostal, mas houve o que? Uma renovação carismática dentro de igrejas históricas e tradicionais. Então, entre a década de 60 e 70, tivemos uma renovação. Aí surgiram a igreja, por exemplo, batista renovada, a igreja presbiteriana renovada, a metodista wesleyana, né? Acho que a wesleyana é de 67, a maior igreja tradicional no Brasil, de então, era a igreja batista, na Convenção Batista Brasileira. E aí, nesse período, cria-se então a Convenção Batista Nacional. E muita igreja, né? A Lagoinha, a Igreja Batista do Povo, várias igrejas que surgiram como uma outra convenção de igrejas carismáticas, entre 60 e 70. Então tivemos a renovação carismática. Qual era a ênfase dessas igrejas? Os dons do Espírito Santo, não apenas só o dom de línguas, não apenas só o dom de cura, mas os diversos carismas, os diversos dons, a diversidade de dons do Espírito Santo. Legal? Tá guardando aí? Primeira onda, ênfase no dom de línguas. Segunda onda do movimento pentecostal, ênfase em curas. Terceira onda, ênfase nos dons do Espírito. Temos então uma nova onda, uma quarta onda da década de 70 a 90, a então chamadas igrejas neopentecostais. E aí tem várias, vocês podem
vocês conhecem muito bem, né? Então temos, acho que a chefe mais famosa, Universal do Reino de Deus, e a partir dela vários filhotes, né? A Mundial do Poder de Deus, como é que fala? A Internacional da Graça. Tivemos lá também em São Paulo a Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra, Fonte de Vida. Há várias igrejas nessa onda neopentecostal. E qual é a ênfase das igrejas neopentecostal? A prosperidade financeira. A partir daí tem um desdobramento que é recente, que é o evangelho do coaching, onde a ênfase é o seu bem-estar e autoestima, etc. Tá? Mas vamos ficar até aqui. Qual é a ênfase então? Prosperidade financeira. E aí, gente querida, sem querer ofender ninguém, mas é uma realidade, é o seguinte, olha, são centenas e milhares de histórias de gente ferida, traumatizada, machucada por abusos dessas igrejas. E aí tem um monte de história, legal? Mas aí o que acontece? É muito recente no Brasil uma nova onda, que é saudável até, que é um movimento desse povo, desses cristãos, retornando às Escrituras. E um crescimento muito grande das igrejas chamadas igrejas reformadas, de teologia reformada. Por quê? Porque há um esgotamento, há um cansaço. E eu lido com pastores, e aqui no canal, nas redes sociais, e há muitos anos que lido com pastores, eu sempre estou ouvindo deles. Há uma migração muito grande. Eu, por exemplo, trabalho aqui na Inglaterra numa igreja de teologia reformada. Essa é a minha teologia. Então, há uma migração no Brasil de crentes de igrejas neopentecostais ou pentecostais da segunda onda principalmente, para igrejas de teologia reformada. Ok. Então, o retorno às Escrituras, o conhecimento mais profundo da Bíblia, tudo isso é positivo, é ótimo, é muito bom. Eu acho que é um tipo de avivamento muito saudável e maravilhoso, porém com um problema. O que esses pastores têm me dito? As igrejas têm crescido em número, mas não financeiramente. Por quê? Porque as pessoas que foram abusadas lá não contribuem mais aqui. As pessoas que foram abusadas lá, aqui numa igreja que não mente para elas, que não usa nenhum tom de sequestro emocional para poder falar de dinheiro, as pessoas já não contribuem mais. E aí o pastor bíblico paga por aquele que explora a fé dos outros. Aquele que tenta ser coerente com as Escrituras paga pelo outro. E a igreja boa paga pela ruim. E aí você não tem dinheiro para nada. E aí as pessoas parece que precisam se sentir impressionadas ou ameaçadas para contribuir. Isso nos fala muita coisa. Isso nos fala que é o seguinte: os traumas e abusos estão como é que eu posso dizer, norteando a vida dessas pessoas e não a generosidade bíblica. Então, número 1, qual o problema que isso traz? Número 1, primeiro, o pastor da igreja que é bíblica, que está recebendo pessoas de várias outras igrejas, ele vai ter que lidar com essa desconstrução dos medos, dos traumas e dos abusos, e ele vai ter que aprender a pregar sobre generosidade bíblica. E é um grande trabalho. Número 2, isso denuncia um grande ídolo do coração das pessoas, que é o bolso delas. Não é aquela frase famosa do João Calvino, né? Que ele falava assim: o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. O pastor, que é o lobo explorador, ele é muito conveniente, ele é uma excelente desculpa para que os cristãos continuem não contribuindo e não exercendo a generosidade bíblica. Ele é muito conveniente. Então, o ídolo da cobiça e do egoísmo, ele tem que ser destruído no coração dessas pessoas. E aí você que é pastor e está assistindo aqui o canal, você vai ter que ser criativo, bíblico e pregar a palavra. A palavra de Deus, ela está aí para confrontar o pecado, e a falta de generosidade é um pecado que a gente não gosta de falar nele. Então você vai ter que confrontar, encorajar, desafiá-las. Como é que Paulo fala para Timóteo? Eu vou encerrando o vídeo por aqui, não é? Pregue a palavra, corrija, exorte, com paciência e doutrina. Faça isso. Entenda o porquê dos medos e dos traumas, mas seja bíblica. A palavra de Deus, ela é poder, mas não se furte de ensinar a generosidade bíblica na sua igreja. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo que eu quero ler seus comentários. Eu sempre acredito que quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando. Um grande abraço para você.